Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Este é o 4º episódio do Perfil e hoje o meu convidado é muito especial. Ele mora há 28 anos no sul da Flórida, nos Estados Unidos, e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre como é a vida no exterior, né? Muitas pessoas saem do Brasil para conseguir, para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. Então, o programa de hoje é falando sobre como é a vida lá nos Estados Unidos, e nós vamos saber um pouquinho da história do Joel de Assis, que é pastor lá há 28 anos morando nos Estados Unidos. É meu tio, então é uma entrevista especial 2 vezes, né? Porque é um convidado que mora no exterior e também é da família. Então hoje a entrevista está em casa, né? Inclusive parte da minha família está aqui acompanhando também em tempo real. Tio Joel de Assis, seja bem-vindo ao estúdio. Muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui. Meu sobrinho especial, Elzo, para mim é um prazer muito grande, o privilégio é meu, eu que sou privilegiado com isso, de estar no seu programa. Somente uma correção antes de continuar falando. Eu moro há 28 anos, mas 20 anos foi no estado de Massachusetts, em Boston. Certo. Mas nos Estados Unidos... 28 anos. 28 anos, né? Entendi. Então vamos começar, vou começar perguntando para o senhor como é que foi os primeiros meses, né? Quando o senhor chegou lá nos Estados Unidos, como é que foi a adaptação, como é que foi a ida do senhor? O senhor já foi legalizado, né? Pelo que o senhor me falou, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi esses primeiros meses, desde o dia que o senhor pisou lá, né? E os primeiros meses ali de vivência em outro país. Primeiro, eu fui a convite do pastor Welber dos Santos. Ele escreveu uma carta fazendo o meu convite e pedindo a imigração no Brasil, o consulado americano, a liberdade de ir, né, a oportunidade, o visto para eu ir. E eu estive na Albânia coordenando, nós tínhamos um missionário na Albânia, eu saí de Valadares, fui para a Albânia, e de lá eu telefonei para o meu pastor no Brasil, perguntando se eu podia ir aos Estados Unidos, porque eu já estava com a carta convite. Aí nós pegamos o visto em Tirana, na capital da Albânia, que era um campo missionário nosso, e fomos, e chegando lá, o pastor Welber dos Santos, da Assembleia de Deus no estado de New Jersey, ele entrou com o meu pedido de legalização. Permaneci lá um tempo, isso foi em 1995. Permaneci lá um tempo até o consulado me chamar. Eu voltei ao Brasil e quando fui já estava com o pedido, legalizado, já estava, digamos assim, aprovado o meu green card. Então eu não entrei nos Estados Unidos de outra forma, eu já fui com o meu green card, com os documentos. E chegando lá, a imigração mandou para mim o green card. E quando o senhor desembarcou lá, né, nos Estados Unidos, quando o senhor foi procurar, né, o local de morar, se adaptar, como é que foi esses primeiros meses ali de adaptação? Cultura diferente, né, tudo diferente? Muito diferente. Eu tive o que se chama de choque cultural. Eu permaneci na casa do irmão Anderson Romero, fiquei lá durante um tempo, até que esperasse o chamado do consulado, e até que foi lá que eu tive a oportunidade de escrever alguns livros, entre eles, o primeiro deles é o chamado Recolocando as Cinzas. Ele está com a edição esgotada no Brasil, que eu fiz com publicação própria, e escrevi alguns outros. Então foi muito difícil, porque a gente o clima, cheguei lá na época do inverno, e o clima lá em Massachusetts, na época da neve, o inverno é muito forte. Aí começamos a trabalhar, a reunir o povo, né, que estava pedindo a minha ida para lá, e eu notei uma diferença muito grande. Se é que eu posso já continuar falando sobre isso. Sim. Por exemplo, quando nós já estávamos com o grupo reunido, procuramos um local, uma igreja para comprar,
estou me lembrando disso, uma igreja velha. E chegamos lá, o moço da imobiliária, ao mostrar as condições do templo, ele começou a mostrar os defeitos. Olha, isso aqui precisa cortar, isso aqui precisa jogar fora, isso aqui precisa... De novo, eu falei, meu Deus, ele está mostrando os defeitos. Aquilo é uma das coisas. O americano, ele tem um sistema assim de get to the point, direto ao ponto. Então ele é muito claro, muito objetivo nas coisas. E foram várias experiências que eu tive nesta área. E foi difícil a adaptação, porque eu fui para lá, fiquei sozinho, né? Mas foi gratificante, que a gente encontrou muitos amigos, a gente pôde ajudar. E quando a nossa igreja ela se formou, nós também assumimos uma missão na Albânia. Eu estive na Albânia, que é outro país que foi massacrado pelo comunismo durante 50 anos. E quando eu fui lá já tinha o imperador, aliás, o ditador, ele havia falecido, então houve a liberdade na Albânia. Então é outro choque, é outra coisa. Mas nos Estados Unidos foram várias experiências que a gente teve com a cultura americana, com os brasileiros que trabalham lá. É muito difícil. A vida do brasileiro nos Estados Unidos é uma vida pesada, porque quem vai do Brasil ou de outro país qualquer para lá, vai para trabalhar. Aí, sendo neste ponto de vista, ele pega qualquer tipo de trabalho, na neve, qualquer... Quem não era construtor aqui passa a ser construtor lá. As mulheres trabalham muito na área de limpeza. E hoje a sociedade, o povo brasileiro cresceu muito lá e há muitas empresas que viram o potencial da imigração brasileira. Então eles aproveitam bancos, sabe? Você chega naqueles bancos, tem brasileiros trabalhando em bancos, Há poucos dias mesmo fui levar o carro para revisão na Toyota, aqui fala Toyota aqui, né? Toyota, E eu nunca vi tantas bandeiras do Brasil lá na sede, uma empresa muito grande, né? Porque o potencial, o número de brasileiros ali é muito grande, então eles empregam brasileiros especializados ali. E há uma outra geração que nasceu ali, como eu estava conversando com você nasceu onde? Eu falei, eu nasci aqui nos Estados Unidos, brasileiros. Há empresas brasileiras lá, os brasileiros são trabalhadores, eles quando vão para ali... Vão para trabalhar muito, né? Eu cheguei numa época muito difícil, em certo sentido, porque o pessoal tinha medo da imigração, mas hoje já está mais... É difícil ir, mas trabalho, aqueles que já estão lá há muito tempo, eles são bem recebidos. Entendi, muito bom. Entendi. O senhor já tinha ido para lá antes de ir para morar ou não? Ou foi a primeira vez quando o senhor foi? Foi a primeira vez. Primeira vez o senhor já foi para morar? Fui para morar, primeira vez. Foi em 1995. 95. E uma facilidade que eu tive, que eu já falava inglês quando fui para lá. Eu fui professor de inglês no Brasil durante um bom tempo, né? Lecionei no Colégio Caratinga, lecionei durante muitos anos. O meu magistério começou em Dom Cavate, primeiro local que eu lecionava uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Eu ainda era estudante e depois lecionei Engenheiro Caldas, aí já era inglês, eu lecionava inglês, lecionei Iapu e o Colégio Caratinga. Depois eu me transferi para Valadares em 1975 e lá eu permaneci 20 anos. Entendi. Então você já foi professor de inglês, então facilitou muito, né? Eu já fui falando inglês. Você chegou lá legalizado e já falando fluente o inglês. Sim, eu levei, quando eu saí do consulado, eu e a família, já com aquela pasta grande com os documentos. Então foi só chegar lá e entregar a imigração. Daí, uns tempos, eu recebi o green card. Entendi. Certo. Então o senhor foi para lá legalizado, né? Foi fácil, né?
Mas você sabe que milhares e milhares de pessoas vão para os Estados Unidos de forma ilegal, né? Atravessando fronteira, correndo riscos. Inclusive, recentemente, a gente teve um caso aqui em Caratinga de uma mulher que morreu, né, tentando atravessar a fronteira com o México. Ela tinha asma e não sabia da dificuldade que era, né, e acabou falecendo lá na travessia, foi sepultada poucos dias antes dessa gravação. O que você acha desse pessoal que vai para lá dessa forma? É muito arriscado, não é? É muito arriscado. Eu fico com pena, eu conheço casos assim, foram muitos. É muito arriscado. Todavia, eu admiro a coragem dessas pessoas que vão, porque vão pensando ou fazendo uma tentativa de uma vida melhor. Uma vida melhor. O chamado sonho americano, né? Isso. E hoje não está assim mais. Eu trabalho nos Estados Unidos, a inflação já não era como há 20, 30 anos atrás. Mas esses que vão através do México, humanamente falando, eu não aconselharia ninguém ir, porque corre risco com os chamados coiotes, que às vezes são pessoas desumanas, e o risco de ser apanhado, ser preso. E eu mesmo, quando estava com o pastor Léo, eu dei assistência a pessoas que haviam sido presas. Houve um caso de um senhor lá de Santa Catarina, que eu assinei a garantia dele, paguei uma fiança, e teve um outro também que era de Valadares, eu paguei a fiança para a gente tem que assinar os documentos, né, perante a imigração, e é muito arriscado, é arriscado demais, porque além de enfrentar essas travessias de deserto, de rios, ainda os que vão correm o risco de serem apanhados pela polícia e são presos, às vezes com crianças, pior é com crianças. E existe como é que eu posso dizer? Muitas pessoas relatam, né, até uma curiosidade minha também, muitas pessoas relatam que o brasileiro, quando chega lá, não sei se isso já foi, se continua ou se nunca foi, não sei se é um mito também, né? Mas quando o brasileiro chega lá, tem isso mesmo de que o americano trata o brasileiro assim de forma mais ríspida, trata mal o brasileiro, tem isso mesmo? Isso acontece? Pode ter, mas isso não é regra geral, não. De um modo geral, o americano ele é educado, às vezes ele é direto, se ele tem que falar alguma coisa, ele é direto, mas agora no ambiente de imigração pode acontecer da rispidez, porque eles não gostam de nada errado. E na verdade, quem vai através do México é uma forma de burlar a lei. Então, às vezes, recebem tratamentos ríspidos. Mas, de um modo geral, o americano, de um modo geral, ele é respeitoso. A mão de obra brasileira lá é bem-vinda? É bem aceita? É muito aceita, e o brasileiro é trabalhador. Por exemplo, as mulheres que vão para lá, a maioria delas, ao chegar, enfrentam o problema, o trabalho de limpeza de casa. Elas compram carro rapidamente, ganham bem, e às vezes elas ganham igual ou melhor do que, às vezes, o marido que está trabalhando numa construção. Mas são trabalhadores, né? Porque, na realidade, o americano ele não enfrenta esse trabalho de limpeza de casa. Então, esse trabalho é feito mais... Tem muitos hispanos e outra raça também que é muito comum, pelo menos na Flórida, onde eu moro. Eu moro no sul da Flórida, na cidade de Deerfield Beach. Há muitos haitianos. Então, eles também são trabalhadores. Eles têm uma outra especialidade, uma outra linha. Mas brasileiros trabalham em construção, em limpeza, comércio. Há poucos dias mesmo nós tivemos, antes de eu vir para cá, há um brasileiro, o apelido dele é Baiano, e ele é baiano mesmo,
muito bom, sempre que ele trabalha para a gente lá. Nós fomos comprar um material, que chama-se de baseboard, aquelas barras nas paredes de madeira, a gente coloca barras de madeira mesmo, rodapé, está me faltando aqui. Uhum. Então nós fomos comprar e numa loja americana que é considerada uma multinacional, o Home Depot, estava a $2,27 o pé, cada 30 centímetros. E ele falou assim, ele conhece uma loja de brasileiros que trabalha nessa área vendendo também. A diferença foi muito grande, vendendo lá menos de $1 cada pé. Na loja brasileira? Na loja brasileira. Então, há restaurantes brasileiros, então os brasileiros venceram. E o estado de Massachusetts, onde eu morei por 20 anos, em Boston, a gente fala Boston, mas é considerada assim a grande Boston, seria a área metropolitana. Eu morei em Somerville e depois morei também na cidade de Lynn. Então, é o estado, principalmente aquele núcleo de Boston, há uns tempos atrás havia em torno de 150 mil brasileiros, hoje tem mais. E o segundo estado com o maior número de brasileiros, na época que eu me inteirei dessa informação, é o estado da Flórida, que tinha mais brasileiros. Mas são trabalhadores e você já acha restaurantes, lojas de brasileiros. Quando eu cheguei era mais difícil. Hoje em dia se encontra muitas empresas criadas por brasileiros. Por brasileiros. Né? Brasileiros que às vezes foram ilegal na época, né? E depois se legalizaram. Legalizaram, foram trabalhando, conquistando. E tem, igual o senhor falou, exemplos aí, né? Restaurantes, lojas de material de construção. É interessante isso, né? A pessoa sair do Brasil e ir para lá e virar um empresário nos Estados Unidos, né? Acho que é o sonho da maioria das pessoas que vão para lá. Eu acho que é esse, né? Porque eu mesmo conheço pessoas formadas, né, aqui no Brasil com diplomas, né, em determinada área, mas que assim, desistem de seguir a carreira aqui, vão para lá e recebem mais do que os profissionais daqui da área. Eu conheço ele é de Valadares, que ele ia para lá, é advogado. Eu não vou citar o nome dele aqui, uma questão de ética. Ele trabalhava com escritório em Valadares e foi para lá e trabalhava numa loja de bicicleta. Vendendo peças de bicicleta? Vendendo bicicleta e consertos. Uhum. Então você veja bem, um advogado que se submete a ir para lá é porque quer vencer, quer ganhar mais. Eu não critico, porque às vezes há pessoas que criticam, né? Aqui era um advogado e vai para lá trabalhar um serviço comum. Então eu digo o seguinte, todos os que vão para os Estados Unidos não vão para passear, porque é um país capitalista e você tem que trabalhar. E querem vencer, então pegam qualquer coisa para vencer, para trabalhar. Pode ter a formação que for aqui no Brasil, né? Chega lá, se tiver que limpar a casa, limpa. Se tiver que trabalhar em loja com certeza, de material de construção, trabalha. Com certeza. E é muito mais remunerado do que talvez estivesse aqui seguindo a profissão que ele formou, né? Muitos não tiveram sorte, outros tiveram sorte. Usando a palavra sorte aqui, que eu não gosto muito de usar. Mas eu cheguei, por exemplo, como pastor da igreja, a ir ao estado do Maine, que fica ao norte de Massachusetts, para tirar pessoas da cadeia que foram presas pela imigração. E então muitos vão para lá e enfrentam dificuldades. E enfrentam prisão, enfrentam tudo, alguns, né? E até hoje ainda há brasileiros corajosos, como você disse aí, sobre a travessia, que é uma aventura, é uma coisa assim. Eu não teria coragem de ir, sinceramente. Eu admiro essas pessoas que eles vão atrás do sonho americano, né? Como é o sonho americano. Como eu disse também, hoje não está a mesma coisa, né? O senhor acha que hoje ainda vale a pena? Sim, vale, mas não como antigamente.
porque há muita dificuldade. Porque durante esse tempo que de lá até aqui já foram muitos, então a mão de obra aumentou. Então há mais dificuldades. Certo. E tem uma coisa que eu vejo sempre na rede social, principalmente no TikTok, brasileiros que moram lá. Eu quero perguntar isso para o senhor para saber se é isso mesmo que a gente viu. Porque a internet só sabe, né? Tem muita coisa que é fantasia. Mas eu vejo muitos vídeos de pessoas, de brasileiros que pegam seus carros, vão pelas ruas lá e encontram objetos que estariam ali nas portas das casas para serem jogados no lixo. É verdade. E muitas das vezes coisas assim, novas, vamos dizer assim, coisas com mínimo detalhezinho, a pessoa joga fora. Isso acontece mesmo? Muito, muito mesmo. Às vezes o carro não pode ser jogado fora assim, dessa maneira, mas lá não existe reforma de motor de carro. Os carros vão para o chamado junkyard, que eles colocam aqueles carros lá, alguns compram, e aquilo é amassado e uma prensa, né? Uma transforma ele num bloco de ferro. Exatamente. Então, neste caso, lá em casa mesmo, uns dias atrás, aí minha esposa jogou uma porção de coisas fora. Você passa na rua assim, foi, gente, mas como há? Porque é a abundância das coisas. Você compra a coisa, você compra... Não é que a pessoa é rica, mas é porque a facilidade de comprar isso, preços. Então é muita coisa jogando fora. Muita coisa, muita assim, coisa que serve para os brasileiros usarem por muitos anos. A história de brasileiros que montaram a casa pegando os objetos. E há uma coisa interessante, Elza, é que sobre a honestidade do sistema americano. Por exemplo, lá não existe, a casa não tem muros na frente. Então, entre o passeio, que a gente chama lá de driveway, e a casa tem o gramado, por exemplo, a grama que a gente cuida dela. E entre o passeio e a rua tem outro gramado que pertence à prefeitura. Estou falando em referência ao local onde eu moro. Certo. E aquilo ali, quando é na terça-feira, de segunda para terça, as pessoas vão jogando coisas na rua. Às vezes coisas tão boas. Aí passam aqueles caminhões pequenos, que seriam as caminhonetes aqui no Brasil, eles apanhando, os haitianos pegando principalmente coisas de metal, que eles trabalham muito nesta área. Eles vendem para frente e muitos aproveitam objetos bons que são jogados fora. Isso é verdade. Roupas. Eu já vi muito isso na internet. E imaginando, por exemplo, quando a gente coloca uma coisa que está funcionando, porque às vezes colocou uma melhor. Nós ganhamos uma televisão recentemente, a minha esposa, ela ganhou uma televisão, aí falou, como nós já temos uma na sala e tem outra lá no outro quarto, na outra sala, e aquela ali estava funcionando, mas não era a digital, aí colocamos lá fora, aí alguém passou e apanhou. E principalmente há lugares que eles colocam assim, good to go, está bom para ser levado. Aí as pessoas passam, levam. Eles deixam uma plaquinha lá avisando. Passam uma plaquinha. Agora o respeito que tem, como eu ia falando, é o seguinte, ali no chamada, no driveway, não, seria no passeio, popularmente conhecido como calçada, né? Aqui no Brasil. Popularmente é calçada, né? Entre a calçada e a casa da gente, se você deixar uma coisa lá, como uma vez eu esqueci umas ferramentas na outra casa que a gente morava, e de manhã eu cheguei lá, estava ali ferramentas boas que eu tinha esquecido, ninguém pega. Mas se você deixar entre a calçada e a rua, eles já sabem que você deixou ali porque está doando para alguém pegar. Então da calçada para a rua, se tiver algo, eles já entendem. Entendem que é para pegar. Que é algo deixado ali para pegar. Não precisa de você falar nada, escrever nada. Agora, se tiver da calçada, da cerca ali para dentro, o pessoal não mexe. Ninguém mexe. Minha esposa deixou uma bicicleta que ela está há uns 2 anos na frente de casa e ela colocou um vaso de flores. De vez em quando ela troca, ninguém pega.
A gente dorme sem trancar a porta. Eu saio, às vezes ela está trabalhando, eu saio para ir ao supermercado, a gente deixa a porta aberta, ninguém pega. Olha, que diferença. É uma coisa que eu admiro, assim, é o respeito que há pela propriedade alheia. Interessante. Interessante. Muito interessante. O senhor estava comentando comigo mais cedo que, conta para o pessoal que está assistindo, aquele fato do dinheiro. Ah, sim. Que a pessoa deixou lá na caixinha. Quando nós compramos um primeiro templo, uma igreja pequena, muito velha, a gente comprou para reformar. Depois que já estávamos reunidos, cheguei uma manhã lá na igreja e fui até a caixa do correio para ver a correspondência. E havia um envelope com dinheiro dentro, escrito, um bilhete escrito assim, em inglês, né? A pessoa dizendo assim: eu estava passando e vi esse dinheiro caído aqui fora, e deve ser de algum membro da igreja, estou colocando aqui. Isso é uma coisa estupenda, né? Outra vez eu estava de carro na cidade de Chelsea, e ao manobrar o carro e sair, eu morava na cidade de Lynn, e havia a rota que eu peguei, é uma rota que não tem retorno, a não ser bem em cima, que é separada por um muro, né? E eu tinha colocado os meus documentos, a pasta com meus documentos, lá atrás, em cima do... Como se chama essa parte de trás do carro? Bagageiro? Bagageiro. Tem hora que eu esqueço o português. Sim. Eu notei que eu falei: meu Deus, eu esqueci os meus documentos em cima da tampa do carro, de trás, do bagageiro. Até que eu fiz a curva para voltar, voltei, cheguei lá na igreja, não achei. Daí a pouco eu recebi um telefonema de alguém que tinha achado, com cartões de crédito, com tudo, e ficou me esperando numa cidade vizinha, ficou me esperando na cidade onde eu morava para devolver. Olha só. É incrível, né? A cultura é muito diferente, né? A cultura do americano, o respeito entre eles ali é uma coisa assim, muito diferente daqui. Né? Há uma coisa interessante, que o brasileiro, de modo geral, agora eu vou falar mal da minha raça, mente muito, mente demais. E o americano, a cultura deles é assim: a mentira é crime. Eu fui interpretar uma moça, ela está com um problema na drive license, a carteira de motorista, e ela tinha que resolver aquilo lá no departamento da polícia. E o policial perguntando a ela: você esteve na cidade tal, era no outro estado, eu não me lembro agora qual a cidade, e ela: não estive, aquele, assim, enganando. E ele já sabia, porque por meio dos aparelhos, né, eles sabem da rota da pessoa. E ele foi ficando nervoso e perguntava, e ela dizia que não. Aí ele gritou com ela, falou alto com ela: você sabe que felony é crime aqui? Pediu que eu falasse com ela. Eu falei: olha, mentira é crime aqui. Que lá é que é mentir, né? Mas o felony é um engano, de um modo geral, é a falsificação, uma coisa falsa. Por exemplo, a minha filha, uma das minhas filhas, se casou nos Estados Unidos, e eu fui levá-la à prefeitura para o casamento, ela e o noivo dela. E ele é brasileiro, é o pastor Salmão, ele dirige uma grande igreja lá, e ela também, hoje ela trabalha na área médica, ela dá aula de assistência médica em 2 escolas. E quando eles se casaram, eu fui lá na prefeitura. É bem diferente, porque no Brasil tem aquela questão de correr papel para ver se a pessoa não está mentindo, está mentindo, se é casado ou não. Eles só deram uma folha, que o casamento é feito na prefeitura, e ele preencheu de um lado com os dados, os seus dados pessoais, com nome dos pais, data de nascimento e etc. E depois assina. E ela preencheu de outro lado. Eles não pediram o documento para conferir. Eles não pediram para saber se está dizendo a verdade. Só manda levantar a mão e dizer se está falando aquilo é verdade ou não. Se é verdade. Jurar se é verdade. Pronto. Porque se não for, a pessoa vai ter problema depois. Então, tentar
enganar, mentir lá não é crime. igual aqui, não, né? Não, é crime. Lá é crime. É crime, é considerado crime mesmo. Ele falou isso, falou é crime. Olha só, que diferença, hein, pessoal? Ele perguntou, do you know that felony here is a crime? Olha Você só. sabe que mentir aqui é crime? Olha só, que diferença, né? É diferente, né? É uma cultura diferente e, por outro lado, a gente vê também, né, pessoal? Só comparar os dois países e ver aí qual que progride mais, né, financeiramente. Então, assim, tudo tem um, né? Se for puxar raiz, assim, tudo tem um... O trânsito, por exemplo, é uma coisa estupenda. Onde eu moro, na Flórida, o trânsito é mais violento, é mais forte. Porque há muitos imigrantes de vários países, não só brasileiros, tem muitos hispanos, principalmente cubanos, lá na Flórida. Mas, principalmente em Massachusetts, em Boston, onde eu morei 20 anos, se você está parado na beira da rua, às vezes está parado ali, apenas parado, os carros param para você passar. Porque a preferência é do ser humano, do pedestre, e não dos carros. É incrível isso. Muito interessante. E aí da pessoa se bater Se atropelar um pedestre. E eles abusam às vezes até disso, né? Eles vão passando sem nada e a pessoa tem que ter cuidado no dirigir. Tem também aquela questão do ônibus escolar, né? Parece que quando um ônibus escolar para aluno descer, não pode ultrapassar ele, né? O ano escolar lá nos Estados Unidos não começa em janeiro nem em fevereiro, no princípio do ano. Não é durante o ano fiscal. Ele começa em setembro. Setembro. E cada estado tem uma diferençazinha de semanas. Há pouco, antes de eu sair para cá, que eu viajei agora no final de agosto, né? Eu estava vendo, antes as aulas na Flórida recomeçaram dia 21 de agosto. Lá em Massachusetts é em setembro. E já fica avisos na rua, avisos sobre o ano escolar, aí para as pessoas moderarem. Bom, agora eu vou pedir para o senhor falar para a gente, nesses 28 anos que o senhor mora nos Estados Unidos, fala pelo menos uma, assim, daquela que o senhor considera a maior dificuldade que o senhor teve lá, nessas quase 3 décadas. Olha, é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu creio que a maior dificuldade que eu tive foi aquele período de adaptação, que eles chamam de homesick, que é a doença do lar, é a saudade, né? A saudade, porque foi muito difícil a gente enfrentar a diferença de clima, que eu cheguei no tempo de inverno, e foi difícil a adaptação. E tem algumas coisas relativas a questão de adaptação no sentido de igreja, que não vale a pena a gente nem falar sobre isso. Mas, de um modo geral mesmo, eu acho que foi esse período de adaptação. Isso aí Os foi... primeiros meses ali. Porque a família longe, a gente enfrentando aquele clima e as dificuldades, andando na neve, arrebanhando o povo, mas depois foram muitas coisas boas que a gente teve. Eu tive algumas experiências que eu não sei se o seu programa se permitiria eu contar uma experiência. Pode, ficar à vontade. Nós ajudamos um missionário na Albânia, como eu já falei no início, ajudamos missionários na Rússia, na Polônia, na África, e depois eu estive no Equador. Foi uma experiência muito boa, sabe, a respeito desta área missionária. E nós tínhamos uma transmissão, na nossa igreja nós mandamos montar uma servidora, e a gente transmitia nossos cultos. Eu prestei serviço até para a igreja americana. Tinha igreja americana que jogava na nossa servidora. Eu mandei montar uma para nós, uma servidora especificamente para a transmissão. E aquilo foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Apesar das dificuldades, a gente ficava
tarde, até tarde. Aí hoje nós temos uma rádio que foi fruto daquilo. Eu trabalhei em 2 emissoras de rádio lá, dando assistência na transmissão de internet. Vamos dizer assim, eu nunca fui hacker, não, mas eu era bom nisso. E eles me pagavam como freelancer, como voluntário, né? E eu dava assistência a essa rádio. Às vezes ia até em outras cidades para pessoas fazerem a transmissão diretamente da sua cidade para jogar na rádio, dos computadores da rádio, e dali era ligado com o estúdio, é uma coisa... Na opinião do senhor, qual que seria o tempo necessário para uma adaptação? Quantos meses ou um ano? Eu acho que depende da pessoa, que há pessoas que se adaptam logo. Rápido, né? Chega lá com um mês já está se sentindo no Brasil. Não deixaram muitas pegas no Brasil, muitas coisas, não deixaram famílias pendentes, ou a família pendente, aquela pessoa que foi mais livre. Tem alguns que foram por necessidade muito grande, que isso aí às vezes ajudava a pessoa a se adaptar mais rápido. Isso depende muito da pessoa. Para o senhor foi mais ou menos quanto tempo, assim, quando o senhor começou a se sentir, começou a adaptar ali? Mais ou menos, eu creio que talvez 6 meses a 1 ano eu já estava mais... De 6 meses a 1 ano foi o período que o senhor começou a adaptar melhor. Eu creio que porque aí já veio o inverno, aí quando chegou, eu cheguei lá no mês de outubro, já estava muito frio. Eu assustei quando eu senti aquele frio. Vim da Itália para sair da Albânia, vim para a Itália, e da Itália fui para os Estados Unidos, desci em New Jersey, em Newark, no aeroporto de Newark. Eu me assustei com aquele frio, já em outubro. E quando foi em julho do próximo ano, não foi nem um ano, né? Porque em julho do próximo ano eu já voltei ao Brasil a chamado do consulado brasileiro. Entendi. Do consulado americano, aliás. Então não foi... Entendi. Outra curiosidade que eu quero perguntar ao senhor, qual que é o período de frio lá? O frio lá é em quais épocas do ano? O verão no Brasil começa em maio, né? Junho. Dezembro? Junho. O inverno no Brasil aliás, o verão no Brasil começa em... Dezembro. Estão me informando ali que é dezembro. Dezembro, né? Dezembro. Então, quando é verão no Brasil, lá é inverno. Entendi. Então, ele começa em setembro, já é o período de inverno. Já começa o inverno. Não, desculpe. A primavera é que é setembro. Estou até me confundindo aqui. Então, a primavera, logo depois da primavera, já começa o outono, que é um período muito triste. Você vê aquelas árvores caindo, aquelas flores, já está frio. A gente pensa até que as árvores morreram, porque caem as folhas todas. E logo começa o inverno, que é em dezembro. Então, em dezembro começa o inverno lá. Porque no Brasil o verão começa em dezembro, né? Então é isso. Então, quando começa o verão aqui, lá começa o inverno. Mas já está frio, muito frio. O Natal lá por isso que a gente vê Papai Noel aí no Brasil, eles colocando Papai Noel com neve, né? Neve, por causa do norte. Entendi. Tá aí, pessoal, uma informação importante, né? Principalmente para quem quer ir, né? Dezembro, quem pretende ir para lá em dezembro pela primeira vez já vai chegar no frio, né? E não é pouco frio não, né? É muito frio, lá no norte é muito frio, é gelo mesmo. Muitas vezes eu levantava de manhã, tinha que colocar água quente na maçaneta do carro para abrir, porque o gelo está congelado ali. Então, chegar lá no inverno não é bom. Não é boa. Quem vai para o norte, né? Entendi. Mas quem vem para a Flórida, ou quem vai para a Flórida, já é diferente, porque aqui é quente o tempo todo. Aqui, às vezes eu falo aqui pensando que estou lá. Está lá, né? Normal, tá certo. Então é isso, pessoal. Vocês estão acompanhando. Esse é um bate-papo bem interessante. Inclusive, se vocês conhecem pessoas que pretendem ir para lá, manda o link, copie aqui o link dessa entrevista, mande, porque aqui tem muitas informações, né? Informações de quem está lá, como eu disse, há 28 anos. E hoje estou tendo a satisfação de recebê-lo aqui no meu estúdio. Lembrando que esse estúdio fica dentro do Vindes Plaza Hotel, que é nada mais, nada menos, vocês já sabem,
o melhor hotel de Caratinga. Uma estrutura espetacular, mais de 100 apartamentos, suítes, né, pronto para receber a todos que passam aqui pela nossa cidade das Palmeiras. Vintes Plaza Hotel, um grande parceiro, patrocinador oficial aqui do programa Perfil, e também a Transmobília, uma empresa de mudanças, transportando mudanças para todo o Brasil, uma frota de caminhões novos, caminhões sempre, né, prontos ali para atender a você, levar sua mudança para qualquer lugar do Brasil. Transmobília e Vintes Plaza Hotel, nossos parceiros. O estúdio ficou bacana, não ficou? Ficou lindo. O senhor gostou aqui da estrutura, quando o senhor chegou aqui na entrada? Gostei muito, mas muito mesmo. E eu quero parabenizar você, Elza. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, aquele trabalho seu através do Polícia 24 Horas. 24 horas. E tenho que parabenizá-lo pelo trabalho excelente que você faz, um trabalho de jornalismo de primeira linha. Obrigado. Você sabe que o jornalista ele segue paralelo àquilo que a Bíblia, que nós chamamos na Bíblia de, como nós entendemos, você estudar a Bíblia e aplicar, por exemplo, os sermões. A gente faz umas perguntas: quem, que, como, onde, porquê, e o seu trabalho é feito nessa base. É um trabalho jornalístico importante. Mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Se eu fosse ficar aqui contando coisas, experiência que a gente passou, a gente ficaria aqui um programa de 2, 3 horas. Muita coisa, né? Muita coisa. São 28 anos, né, nos Estados Unidos, então eu imagino isso. Às vezes eu falo lá que eu só não fiz parto lá. Né? Uma vez eu falei isso, mas já fui à cadeia penitenciária, hotel, porque eu sou também capelão, né? E onde você chega, eu não trouxe aqui, senão eu ia mostrar para os nossos telespectadores a minha credencial de capelão. A gente tem um privilégio tão grande. Uma vez eu cheguei numa corte, se é que ainda tem 30 segundos, Sim. Cheguei numa corte, quando eles viram a minha credencial de capelão, eles sabem que é alguém que está ajudando as pessoas necessitadas, dando assistência para que as pessoas conheçam uma vida melhor, conheçam Deus. Eu falei: não, o senhor não precisa passar por aqui, passe direto. Então tem um privilégio muito grande. Bacana. Muito legal. O que seria capelão? Só para a gente... Às vezes alguém está assistindo e vai ficar na dúvida, né? O que seria capelão? O capelão é um oficial, o Exército tem isso, aqueles que dão assistência espiritual aos necessitados. Às vezes aconselhamento, fazendo as pessoas entenderem, visitando doentes, visitando pessoas necessitadas. Então o trabalho do capelão é como se fosse um trabalho pastoral especial. Entendi. Que vai nas cadeias, nas penitenciárias, em lugares que as pessoas precisam de assistência. Entendi. É muito bom. Muito bacana. Bom, pessoal, é isso. Muitas informações interessantes, né? Principalmente para quem quer ir para o exterior. Como eu disse, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas da sua família que pensam, né, em ir para lá. E para quem quer conhecer um pouquinho mais de como é viver lá nos Estados Unidos, tá? Estamos chegando na reta final, mas antes eu vou pedir para o senhor olhar para essa câmera número 2 aqui e falar para o pessoal quais as dicas que o senhor deixa, né? O senhor, como hoje já cidadão americano, 28 anos, quase 3 décadas morando lá, quais as dicas que o senhor deixa para as pessoas que estão planejando ir para os Estados Unidos? Uma dica que eu deixo, ou dicas que eu deixo para vocês, é não se aventurarem com esses coiotes passando pelo México. Se não tiverem condições de adquirir uma ida legal, é meio perigoso. Eu não teria, estou falando na minha concepção, eu não teria coragem de ir porque é muito perigoso. Esse trabalho de passar pelo México e enfrentar aquelas viagens, aqueles caminhões, e eu tenho sabido de histórias terríveis que têm acontecido. Então pode ser que alguns têm sorte e passam, mas outros podem sofrer os danos. Então, primeira coisa, peçam orientação a Deus. Nós cremos num Deus que dirige tudo. Então peçam orientação a Deus e procurem
ver se há jeito de ir pelo caminho legal. Esse é o meu conselho que eu dou para vocês. Uma dica importante, né, pessoal? Porque, como ele acabou de dizer aqui, a gente aqui, né, na nossa região, a gente fica sabendo dos fatos que acontecem com pessoas aqui da nossa região, mas você imagina, né, o Brasil do tamanho que é, pessoas de várias partes do país indo para lá, muitos casos a gente não fica nem sabendo, né, porque trata-se de pessoas de outras regiões aí. Exatamente. Mas todo dia deve ter algum caso nessas travessias, né, de pessoas que perdem a vida. Casos terríveis. E há pouco tempo, né, o presidente Biden, eu falo presidente Biden porque tudo é feito de acordo com... Eles fazem, não é que ele esteja orientando aquilo diretamente, mas é o governo dele. Foi um avião com parece que mais de 300 pessoas deportadas para o Brasil. Então é muito triste, a pessoa entra, faz dívida e fica presa muito tempo e às vezes volta direto sem ter tido a oportunidade de entrar e trabalhar para saldar suas dívidas. Ficaram presos durante muito tempo e deportados. Voltaram para o Brasil. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim, né, desse 4º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Né, um bate-papo muito interessante com quem mora há quase 3 décadas nos Estados Unidos. Então, vocês acompanharam aí muitas informações importantes para quem está pensando, planejando, né, ir para o exterior. Todos os dias, dezenas de pessoas saem do Brasil rumo aos Estados Unidos. Mais uma vez, eu agradeço, tá, por o senhor ter vindo aqui, bater esse papo, tirado um tempinho. Sou eu quem agradeço. Quem sabe que o senhor está no Brasil aqui, mas tem vários compromissos para cumprir, né? O senhor tirou um tempinho para vir aqui, então obrigado, Tati, por o senhor ter vindo aqui, esclarecido algumas dúvidas para o pessoal. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo em casa gostou muito aí das dicas, das histórias que o senhor contou aí. Muito obrigado, Elcio. Mais uma vez, que Deus te abençoe seu trabalho, sua família. Amém. E a todos os nossos telespectadores. Amém. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo aí para o pessoal, né? Tem muitas informações importantes, como eu já disse. E esperem o nosso 5º episódio, que também vai vir aí mais convidados especiais. Todos vocês, um forte abraço e até mais.